Senhoras e senhores, chegamos! Bem-vindos ao Mundo Nocaute, o programa do atleta, o programa de todas as pessoas que buscam mais qualidade de vida e o programa Muita Treta do Canal 9 da TV Cidade aqui de Marília. Então bora lá, hoje nosso programa está incrível. Nós teremos a honra de receber aqui no estúdio do Canal 9 o professor Cavalo, junto com o seu aluno Tyron, que vai falar um pouquinho sobre o MMA, sobre o atleta de MMA, como que ele sobrevive, os treinos e muito mais. E também o professor Juninho de Jiu-Jitsu, que vai falar com a gente sobre o Jiu-Jitsu voltado para o público feminino e para o público infantil. E para finalizar a entrevista de hoje, eu tenho o prazer de receber aqui no nosso estúdio a nutricionista pós-graduada Fernanda Diniz, que vai falar um pouquinho sobre a nutrição esportiva. Então não sai daí, hoje o nosso programa está imperdível. Se liga aí, galera, começando Sacudindo a Poeira, uma luta duríssima, uma batalha do Pride, uma luta que nós vamos reprisar entre o Vanderlei Silva e Mark Hunter. Quebra tudo, segura a cadeira, que hoje o bicho... Isso aí, galera, o cachorro louco, Vanderlei Silva passou o carro no americano. E é com muito prazer, falando em pessoas diferenciadas, que eu recebo aqui no estúdio do Canal 9 o queridíssimo professor Juninho. Juninho, seja bem-vindo, muito obrigado por você ter vindo. Eu que agradeço a oportunidade, parabéns pelo seu programa. Muito obrigado. Tema de hoje, do querido professor Juninho, nós vamos falar um pouquinho sobre jiu-jitsu para crianças, jiu-jitsu para mulheres. Professor, antes da gente entrar nesse tema, que acredito, tenho absoluta certeza que interessa muito para todo o público lá de casa, eu quero que você conte um pouquinho pra gente como que foi a sua história no jiu-jitsu, por que o jiu-jitsu, por que você escolheu essa arte marcial? Sim, é correto. Bom, eu, desde que me conheço por gente, né, desde os 6 anos de idade, meu pai sempre procurou me envolver nos esportes, né? Pra você ter uma ideia, ele me acordava logo cedo, logo de madrugada para correr, praticar corrida com ele, praticar esporte com ele. E desde então eu sempre me interessei também por artes marciais, né? Bom, ao longo de toda a minha vida, eu acabei conhecendo outras modalidades, né? Todas as modalidades dentro das oportunidades que eu tinha de conhecer, né? Então, pratiquei um pouquinho de capoeira, um pouquinho de karatê, um pouquinho de judô, né? Full contact e, por fim, vim conhecer o jiu-jitsu, que aí realmente o jiu-jitsu é uma modalidade, é uma arte marcial, é um esporte que é apaixonante, né? Por quê? Porque ele está sempre em constante evolução e ele traz benefícios assim inigualáveis em relação a outras modalidades que eu tive a oportunidade de praticar, né? Pelo menos para mim, eu posso falar de mim, né? Sim, sim. E vamos puxar a sardinha um pouco para o seu lado. Sim. Então, já que agora é o momento de falar sobre jiu-jitsu, e eu também já participei de outras artes marciais mais de trocação, fala um pouquinho, no teu ponto de vista, o grande diferencial do jiu-jitsu para outras artes marciais numa situação real. Ok. Bom, numa situação real, é muito comum você ver quando um agressor, né, eventualmente vai atacar sua vítima, ele vai se aproximando dessa vítima, né? E se a vítima reage, e ela vai estar reagindo assim, com uma trocação, né, eventualmente, dando soco, dando chute, é muito comum os dois se grudarem. Então, frequentemente você vê o quê? Você vê tanto a vítima como o agressor indo para o chão. Então o jiu-jitsu ele traz esse diferencial, porque onde outras modalidades eventualmente costumam terminar a luta, ou seja, no chão, o jiu-jitsu na verdade vai estar ali em casa, ele vai estar iniciando a luta ali no chão. Então, como meio, né, como um recurso de defesa pessoal, o jiu-jitsu ele tem esse grande diferencial. Você está trabalhando ali dentro de possibilidades quase que inimagináveis, né? Então ele traz uma gama de recursos para você. Entendi. E só rapidinho pra gente falar um pouquinho do jiu-jitsu, me fala como que foi criado o jiu-jitsu, de onde que veio o jiu-jitsu, rapidinho, só pra tirar a dúvida da galera lá de casa. Perfeito, realmente, a verdadeira origem do jiu-jitsu é um assunto muito polêmico, né? Se formos aprofundarmos eventualmente, levaríamos alguns dias para estar discutindo o assunto. Então, de uma forma bem breve, está bem resumida, né? Existem indícios de que ela iniciou na China, tá? Da China, ela acabou chegando à Índia por meio dos monges budistas e de acordo com a religião que eles praticavam, com os dogmas religiosos, eles não podiam tocar em armas para se defender e nem defender um terceiro.
E eles realizavam muitas viagens, né, peregrinação, para estar difundindo a cultura religiosa deles. E nessas viagens ocorriam muitos roubos. Eles eram, né, vítimas de muito roubo. Então o jiu-jitsu para eles veio o quê? Veio acrescentar um meio de defesa sem precisar tocar em armas, usar as próprias mãos. Né? E começou a se difundir dessa forma. Né? Com o passar do tempo, o jiu-jitsu ele chegou ao Japão feudal, né, sendo utilizado pelos samurais, né, inclusive, e foi lá que o jiu-jitsu teve um ápice. Por quê? Porque se difundiu de uma forma tão grande que criou-se várias vertentes, várias escolas, né? E com isso nós tivemos a imigração japonesa aqui para o Brasil, né? E trouxe o nosso mestre Mitsu Maeda, que é o conhecido como Conde Koma, né? Foi apresentado à família Gracie, né? O apelido dele é Conde Koma porque ele se apresentava eventualmente em circo, né? E ele, por meio da família Gracie, ele acabou ensinando lá o mestre Carlos Gracie. O mestre Carlos Gracie também, né, passou a ensinar aos irmãos, tá? O jiu-jitsu. Bom, aí já tem a parte dentro da própria família Gracie, que o mestre Hélio acabou dando uma boa evoluída na arte marcial, na técnica, né? Criou vários sistemas de alavancas, várias espécies de posições, tá? Que não existia ainda. Então ele deu assim um upgrade no jiu-jitsu, tá? Bom, com isso ele também acabou dando uma boa difundida, acabou surgindo também algumas diferentes escolas, né? E chegando em São Paulo, o jiu-jitsu, né, com o mestre Otávio de Almeida, ele teve o seu aluno, hoje mestre Moisés Murad, que foi o fundador da Lotus Club, né? E por sua vez, né, por meio da Lotus Club, fundada por Moisés Murad, o professor, nosso mestre João Bosco, de São Paulo, veio a Marília, né? E de Marília ele acabou difundindo o jiu-jitsu Lotus, tá? Aqui na cidade. Professor, com quantos anos pode começar a prática do jiu-jitsu? Tem alguma restrição? Bom, em relação à idade, a gente sempre não tem uma idade fixa, tá? Mas a gente sempre orienta assim, a partir dos entre 6 e 7 anos. Então depende muito de cada criança. Tem criança que consegue ficar no tatame, por exemplo, sem a presença dos pais, né? Tem tudo isso. Às vezes leva um irmãozinho, consegue ficar ali sozinho no tatame. Tem criança que com 6 anos não fica, entendeu? Restrição não tem, só se eventualmente tiver uma restrição médica, né? Aí sim. Agora, senão, o jiu-jitsu é para você praticar até o final da vida. Show de bola. Bom, a musa do jiu-jitsu, Kira Gracie, né? O pessoal conhece toda a história da Kira Gracie. Ela falou assim numa entrevista: numa situação de defesa pessoal é difícil uma mulher nocautear um homem, né, devido à força física. Sim, sim. Mas com as técnicas do jiu-jitsu isso é possível. Concorda plenamente? Plenamente, até porque a Kira Gracie é uma pessoa totalmente gabaritada, tem um grande know-how e é mulher, né? Já começa por aí. Então ela sabe o que ela está falando. Exatamente, hoje é muito difícil, dependendo do porte físico da mulher, e via de regra o homem é muito mais resistente, muito mais forte que a mulher. Numa situação real, né, envolvendo adrenalina, enfim, ela desferir um soco, né, e nocautear eventualmente o agressor é bem mais complicado, né? E usando a técnica do jiu-jitsu, onde ela vai conseguir conduzir o mínimo de força, né, com o máximo de eficiência e usar a própria força do adversário contra ele mesmo, então ela consegue, como se diz assim, inverter essa situação. Claro que isso é com prática, ela tem que praticar, ela tem que treinar, né? Não vai ser da noite para o dia. Mas ele traz esse diferencial. O jiu-jitsu realmente vai trazer esse diferencial, inclusive para ela não correr o risco de se machucar. Porque é muito comum, às vezes, você vai desferir um soco e, de repente, na hora da adrenalina, acaba quebrando os ossos dos dedos, cortando. Exatamente. Né? Então o jiu-jitsu ele traz esse benefício. Você se expõe menos e consegue mobilizar ali, eventualmente, conter essa agressão injusta. E professor, as aulas de jiu-jitsu para mulheres, como que funciona? É só mulher? Só mulher, tá? Só mulher, só entra mulher no tatame para poder, né, praticar. O único, né, do sexo masculino lá sou eu, né? E eventualmente quem pode aparecer lá para supervisionar o nosso mestre João Bosco, tá? Mas só tem alunas, só tem mulher mesmo. Tá? E o que você acha que mais leva o público feminino à prática do jiu-jitsu? São vários motivos, inclusive quando eu acabei, né, comunicando, falando, eu vou até o programa do Flávio, que está falando sobre o jiu-jitsu feminino, gostaria da opinião de vocês, né? Então elas me relataram aí uma série de fatores, né? Bom, um deles é que também traz que já comentamos, mas traz essa autoconfiança, né? Eu tenho uma aluna lá em especial, inclusive, que está lá desde o início, né? Estamos mais ou menos uns 2 anos já com essa turma, né?
E ela acabou falando que realmente traz uma autoconfiança, ela se sente melhor, melhorou a autoestima dela, né? A coordenação motora dela, acelerou o metabolismo dela. E principalmente o jiu-jitsu tem muitos exercícios que você trabalha o quadril, né? Você vai trabalhar muito o seu quadril. E ela acabou reportando que diminuiu bastante, né, as medidas e ajudou na definição abdominal dela. Né? Então, em relação aos próprios exercícios, trouxe essa vantagem, esse benefício de estar modelando o corpo utilizando o jiu-jitsu, né? Praticando o jiu-jitsu, no caso. Super bacana. Professor, nós vivemos uma sociedade extremamente sedentária, onde as crianças, inclusive a cada dia que passa, praticam menos, né, atividade física e ficam mais ligadas a tablet, celular e tudo mais. Me fala um pouquinho sobre as aulas de jiu-jitsu para criança, né? Como que funciona? Porque eu acredito que entre os vários benefícios que tem a aula de jiu-jitsu para criança, um deles seja o controle da imperatividade, não é isso? Exatamente, né? Realmente o jiu-jitsu ele traz isso, ele deixa a criança imperativa, ela vai ficar um pouco mais calma, porque ela vai estar canalizando toda aquela energia ali no tatame, né? Ela também vai ficar um pouco mais calma em relação a respeito, ela vai ter, né, todo ali um acompanhamento em relação à disciplina, né? A suportar situações controversas. Então, de repente, uma criança muito rebelde, ela vai aprender que não é bem por aí. Ela vai perder a luta, então ela tem que aprender a lidar com essa situação, tem que aprender a lidar com a situação de preservar a integridade física do coleguinha, do amiguinho. Então, ela vê que é importante você se relacionar, respeitar, né? Respeitar, os limites, exatamente. Então também tem essa parte de disciplina, essa parte de educação, essa parte de exercício, de atividade física que vai trazer esse benefício para a criança, como você mesmo mencionou, tablet, videogame, deixa a criança muito sedentária. E lá ela vai estar praticando, vai estar canalizando toda essa energia e vai estar só acrescentando saúde, né? E nós temos lá um excelente instrutor, né? Que dá aula realmente para as crianças, puxa o treino lá para as crianças. E ele também está fazendo educação física atualmente e também dá aula para criança em escolas. Então, o pai, a mãe que quiser acompanhar, está levando o filho lá, assistir uma aula, tenho certeza que vai estar agradando. E o objetivo do nosso programa é esse mesmo, despertar o interesse nas pessoas para a prática de arte marcial ou qualquer tipo de atividade física. Professor, deixe seu contato aí para a galera que se interessou em colocar o seu filho no jiu-jitsu, a mulherada que quer começar a praticar essa arte marcial. Onde praticar o jiu-jitsu voltado para o público feminino, para o público infantil. Perfeito. Bom, hoje nós temos lá um diferencial em relação a algumas academias, a maioria das academias, né? Não vou dizer que é a única, né? Mas ela tem um grande diferencial que é ter uma turma exclusiva feminina e tem, além da turma adulta, né, masculina, e tem uma turma exclusiva para crianças também, né? Então isso traz um grande diferencial, por quê? Porque traz a individualização dos treinos. Eventualmente, quando você se mistura, né, mistura criança, sexo feminino com sexo masculino, às vezes cada um tem uma linguagem diferente para absorver aquele conhecimento. E quando você acaba individualizando, percebemos que isso traz um diferencial, isso traz uma forma de absorver o que está sendo ensinado de uma forma, como se diz assim, mais otimizada. Tá? Então, uma linguagem da real dele. Exatamente, né? Exatamente. Então essa individualização, acredito que faz diferença. Entendi. Realmente faz diferença. E quem tiver interesse, mulher, criança, adulto, né, adolescente, pode estar procurando a Academia Winner, tá? Na Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, número 1859. Tá? O telefone é 3454-8813. Tá? Pode falar com o dono, proprietário da academia, que é o Bola, pode falar com a esposa dele, que é a Gra. Pode falar comigo também. Queridíssimo Bola, um abraço. Exatamente. Estamos te aguardando aqui no nosso programa também. Juninho, professor, prazer conversar contigo aqui no estúdio do Canal 9. É com muita honra que finalizamos a entrevista com o professor Juninho com o tema Jiu-Jitsu voltado para mulheres e crianças. Seja sempre bem-vindo e muito obrigado pela presença. Eu agradeço a oportunidade, um forte abraço para todos. Fechou. Segura aí que hoje o nosso programa tá quebrando tudo, hein? Meu querido terráqueo, fecha o punho no sofá que agora o bicho vai pegar. Nós vamos reprisar uma luta duríssima entre o Yoki Konda e Dan Henderson, do Pride. E na volta, nós vamos entrevistar aqui o queridíssimo professor Rodrigo Seabra e o seu aluno Tyron. Fica ligado que hoje o programa tá de arrasar.
dividida, borracha. É isso aí, galera. Saudade do Pride. Época que rolava treta pura, não é verdade? E por falar em treta, e por falar em eficiência, trabalho diferenciado, eu tenho a honra de receber aqui no estúdio do Canal 9 o querido professor de MMA, Rodrigo Seabra, mais conhecido como Cavalo. Prazer te receber aqui, meu querido. Muito obrigado pela sua presença. E o Tyron, novo fenômeno do MMA. Prazer te receber aqui também, Tyron. Sejam bem-vindos. Bom, tema da nossa entrevista de hoje, do programa Nocaute, MMA. Então nós vamos falar um pouquinho sobre os benefícios do MMA, para você que tem interesse em conhecer esse estilo de arte marcial, esse estilo de lutas. Então tem duas pessoas excepcionais que trabalham com isso já há algum tempo. Então bora lá, Cavalo, bora quebrar tudo e mostrar para os telespectadores do programa Nocaute o que é MMA. Então essa é a primeira pergunta que eu quero te fazer. O que é o MMA? Explica para o público de casa que não conhece, que às vezes vê muito UFC e fica curioso, fala, poxa, o que é aquilo? O que significa esse famoso MMA que tanto fala-se hoje em dia? Boa noite, público aí de Marília, né? Boa noite, Flávio. O MMA, Flávio, nada mais é do que a mistura, o Mixed Martial Arts, né? A mistura de artes marciais, da qual o atleta, ele tenta buscar o seu desempenho máximo, mesclando todos os seus conhecimentos dentro das respectivas artes que ele pratica. É a mistura de artes, entendeu? Não tem bicho de sete cabeças. O atleta profissional de MMA, ele busca o maior conhecimento em maior número de artes marciais. Então ele vai tentar se desenvolver bem na parte em pé, na parte de mão, fazer um trabalho forte de boxe. Ele vai combinar isso aí com um trabalho de Muay Thai, de Karatê, de Taekwondo. Ele vai trabalhar a parte de quedas, que é a parte de grappling, com o Judô, o Jiu-Jitsu, o Wrestling, o Sambo, entendeu? A parte de chão com o Jiu-Jitsu, entendeu? Então o MMA em si, ele é a mistura de artes marciais, é um Mixed Martial Arts. Fechou. O Tyron, que é seu aluno, ele é um praticante de MMA. Sim. E um atleta hoje de MMA, sim, correto? Sim. Mas tem muitas pessoas em casa que não têm o mesmo objetivo do Tyron, de ser um destaque, né, como um atleta, como um lutador. Quais são alguns benefícios? Como qualquer arte marcial tem milhões de benefícios, mas me fala alguns benefícios do MMA para uma pessoa comum, professor. Sim. Primeiro eu só quero ressaltar uma coisa, Flávio, que o Tyron, no caso, é um atleta profissional. Então, quando eu recebo um aluno que ele vem para fazer um treino, mas um treino, digamos assim, comercial, ele quer ali qualidade de vida, ele vem buscar mais pro lado da saúde, ele quer fazer amizade, ele precisa perder peso, ou ele teve uma recomendação médica, entendeu? O treino é diferenciado. Ele é um atleta profissional. Quando surgiu essa ideia, professor, eu quero lutar MMA. Então o que acontece? A gente faz um trabalho de alicerce, lá embaixo, na raiz. Então ele vai praticar jiu-jitsu, como eu falei, a mistura das artes marciais, mas ele vai procurar fazer o jiu-jitsu lá na íntegra, entendeu? Ele vai entender todos os movimentos, tudo que é capaz do jiu-jitsu oferecer para ele, potencializar ele dentro de uma grade. Assim também com o trabalho de Muay Thai, com o trabalho de boxe, é um trabalho mais a fundo, entendeu? Que eu vou lá na raiz. Entendi. Né? Para o atleta profissional. A galera que quer ir lá buscar a nível de qualidade de vida, entendeu? A nível de saúde, tirar o estresse, o treino é bem dinâmico. Todo dia você vai fazer uma coisa diferente. E eu vou jogar, lógico, que uns fundamentos da qual a galera, de um modo geral, consiga fazer. É diferente do treino que eu faço com o profissional, que é muito mais puxado, muito mais contundente. Né? As situações que ele vai passar lá em cima da grade precisa que eu coloque de uma maneira mais focada ali dentro dos treinos. Já para a galera, o público comercial não, ele vai fazer um treino forte e eu vou dar o que ele quer, qualidade de vida, ele vai suar, ele vai perder medida, ele vai melhorar o reflexo, ele vai melhorar a condição psíquica dele para agregar as coisas, para absorver, para pensar rápido. É nesse ponto aí, tá entendendo? E Tyron, me fala uma coisa, quando você começou a prática do MMA, você já tinha o objetivo de competir ou não? Não. Na verdade eu comecei no Muay Thai, aí depois, com 15 anos, conheci o professor, e aí eu fui mais pela questão de, eu era muito hiperativo, né? Ainda tinha um pouquinho de problema com disciplina, aí eu fui lá buscar o Muay Thai. A partir disso daí, quando eu fui completar meus 18 anos, eu comecei a falar pro professor que eu queria competir, né?
queria conhecer mais a arte também. Aí eu comecei a desenvolver. O professor começou a me colocar no jiu-jitsu, a gente começou a trabalhar com o jiu-jitsu, eu, Muay Thai junto, aí ele me apresentou o wrestling, começamos a fazer o wrestling, e aí começou a criar gosto. Aí quando eu completei 18 anos, eu fiz minha primeira luta, e aí é onde que eu subi lá em cima e vi que era isso mesmo que eu queria. E a coisa aconteceu. De verdade. Eu vi um talento na minha mão e direcionei esse talento. Entendi. Entendeu? Encaminhei. E professor, me fala uma coisa, público, terceira idade, criança, existem aulas específicas para esse público ou é todo mundo junto ali? Claro, não tem tabu, Flávio, entendeu? Mulher pode praticar, criança pode praticar, terceira idade pode praticar. O treino, como eu falei, ele é direcionado, entendeu? Para o público que eu tiver ali naquela aula, entendeu? Se for crianças, eu vou trabalhar de uma maneira, se for mulheres, eu vou trabalhar de outra maneira. Se for o pessoal da terceira idade, também eles vão fazer os mesmos fundamentos, menos contundência, eu vou ter a maior paciência, porque eu estou sempre explicando, pega na mão, mostra a posição. O Tyron é um dos instrutores que me ajudam, monitores, entendeu? Não tem tabu, qualquer idade pode fazer, qualquer sexo, não tem tabu. E outra coisa, o público quando fala de MMA, pensa muito em ambiente escuro, treta, música alta, quebrando paradigmas, não é assim que funciona, não é verdade? Não, isso aí faz parte do show. Faz parte do show, como no boxe, como eventos de Muay Thai, eles precisam promover o evento, né? E aí cria aquele aspecto, aquele ambiente, né? De arena, de gladiador. Isso aí faz parte do show, é o legal da coisa. Entendi. É para quebrar um pouquinho, descontrair, aquela coisa, o lutador vem, coloca uma máscara, faz cara de mal, aí ali na hora um encara o outro, mas depois que acabou é tudo profissional, tudo amigo, toma café junto. E é uma grande família, né? Não é verdade? Uma grande família, tá todo mundo ali buscando seu espaço. Entendi. Todos são guerreiros, todos são merecedores, todos são trabalhadores. O que um atleta profissional passa, entendeu? Antes de subir ali no cage, é sofrimento puro, é dureza, entendeu? Então os dois lados têm que ser respeitados, né? É possível viver do esporte? Responde. Eu acredito que sim. Hoje, graças a Deus, eu vivo somente disso. Dou aula, o professor me permitiu, né? Me deu essa condição de dar aula. E eu ganho a vida com isso daí e lutando também, né? Faço minhas lutas, ganho meu dinheiro, que não é hoje muita coisa, mas é o que necessito de momento, né? E dá pra beber sim, acredito. Eu hoje, basicamente, eu vivo só da luta. Eu vivo só da luta. Eu vivo só da luta. Um dia eu fui um garoto que chegou no tatame igual ele, para fazer uma arte marcial. Rebelde também, professor? Era imperativo também. Você tá meio assim, sem foco, o que eu faço, o que eu não faço. Aí todo mundo te indica, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Aí você vai, faz natação, não gosta. Aí você vai, não sei o que, vai fazer violão. Muito parado. Não tem coordenação. Não tem coordenação, quebra todas as cordas. Aí eu falei, eu tenho que procurar outra coisa. Aí foi que eu comecei a praticar artes marciais. Mas enfim, Flávio, né? Hoje eu vivo da arte marcial, né? Um dia eu cheguei, fui um garoto assim que tava meio perdidão. Cheguei, comecei a treinar, me apaixonei por aquilo, entendeu? E comecei a participar de campeonatos amadores mesmo, campeonatos de jiu-jitsu, de judô, alguns campeonatos de Muay Thai no Japão. E aí foi quando eu despertei e falei, eu quero lutar MMA, fiz 6 lutas lá profissionais, né? E a minha vida, a partir disso daí, o esporte tomou conta dela. Hoje eu vivo pro esporte, vivo do esporte. Eu acordo pensando no que eu vou fazer, em lutas, em treinos para os meus alunos, lutas para o Tyron, como é que vai ser, como é que não vai ser. Eu estou almoçando pensando nisso, eu tomo banho pensando nisso, eu durmo pensando nisso, entendeu? Então hoje esse é meu mundo. Entendi. Né? E mais uma vez, me repetindo mais uma vez, dá sim para viver do esporte, dá sim. Eu fiz essa pergunta. Como outro qualquer. E hoje o Tyron está começando a ter oportunidade dele, né? De dar aula, conseguir algumas coisas já através das aulas e das lutas dele. É possível. Eu fiz essa pergunta, professor, pelo seguinte: infelizmente nós vivemos num país onde o apoio ao esporte é mínimo. Bem, boa colocação. É triste, né? É muito triste boa isso colocação. Em todos os esportes. Então por isso que eu fiz essa pergunta, porque eu acredito que deve ser uma luta constante para você conseguir viver do esporte no Brasil. Com certeza, com certeza. Isso aqui é uma coisa ainda
é muito, como é que eu vou dizer, né? Muito triste, né, de se comentar aqui a falta de incentivo que a gente tem no Brasil relacionado ao esporte. E a todo tipo de cultura também, educação que envolva isso aí, cultura e esporte, eu acho que está bem defasado, entendeu? Eu não sei qual que é a visão, né, do pessoal responsável por isso aí, eu não entendo, né, o tipo de visão que eles têm a respeito de lazer, esporte, cultura. Eu acho que é uma atividade como outra qualquer, nobre, e que pode resgatar, tem uma influência social muito grande em cima das pessoas, entendeu? E eu acho que deveria ser dado mais respeito a isso, mais incentivo, mais apoio. Que legal conversar com vocês sobre o MMA, porque a gente fica até arrepiado aqui, porque vocês amam o que vocês fazem, né? Com então, que bacana trocar ideia, bater esse papo aqui no programa Nocaute com pessoas excelentes que amam o que fazem. Professor, o prazer é nosso. Galera Nocaute, apaixonada por MMA, onde acha vocês? Pode nos encontrar na Academia RBV, que fica na rua Pedro de Toledo, tá? É o antigo Correio lá. Na Academia Físico, o Tairo ministra as aulas lá também. E na Academia Body Trainers, que é aqui pertinho do estúdio também. Fechou. Muito obrigado pela presença de vocês. Sejam sempre bem-vindos. Obrigado a vocês pela oportunidade. Galera, vamos treinar, hein? Mulherada também, sem tabu, criançada, esporte é saúde, é vida, qualidade de vida. Isso aí, programa Nocaute, finalizando a entrevista com o professor Rodrigo Seabra e o seu atleta Tyron, que está passando o carro aí na galera. Fica aí que o programa tem muito mais. Cê é louco, hein, Cachoeira? Hoje o nosso programa está sensacional. Tenho absoluta certeza que você curtiu muito as duas últimas entrevistas. E agora, para finalizar o nosso programa Nocaute, a nossa última entrevista, eu tenho o prazer de receber aqui no canal, no canal 9, no nosso estúdio, a nutricionista especializada em nutrição esportiva, Fernanda Diniz. Muito obrigado pela sua presença, é uma honra recebê-la aqui. Seja sempre bem-vinda. Obrigada, Flávio, eu que agradeço. Bom, tema da nossa entrevista de hoje, nutrição esportiva. Quando nós soltamos que a Fernanda ia falar um pouquinho sobre nutrição no nosso programa, muitas pessoas perguntaram a diferença de uma nutricionista esportiva e de uma nutricionista convencional. Então, por isso nós trouxemos uma especialista para bater um pouco de papo com a galera Nocaute. Mas antes de falar sobre esse tema, doutora, eu gostaria que você contasse um pouquinho como surgiu o sonho de ser nutricionista? Fala pro pessoal lá de casa. Bom, na verdade, comecei interesse pela nutrição lá na época do colegial, um pouquinho antes de entrar para a faculdade. Então, curti bastante a grade curricular e fui mais porque eu me identifiquei com o curso. Quando eu cheguei, eu vi que realmente era legal, eu tinha me identificado, mas eu percebi que a gente precisa muito mais do que se identificar com o curso. Na nutrição, a gente precisa de muita dedicação. É uma área muito difícil, atualiza o tempo todo, né? A gente escuta falar várias matérias todo dia lançando sobre suplementação, alimentação, então a gente tem que estar continuamente aí atualizado na área. Isso foi que me fascinou na área da nutrição. Você poder ajudar pessoas através da alimentação, seja qual for o objetivo, curar uma patologia, ou melhorar a performance numa atividade física, ou perda de peso, isso me fascinou muito na nutrição. E aí veio o sonho de ser a nutricionista esportiva. E me fala uma coisa, doutora, a faculdade de nutrição, ela forma o nutricionista e depois o profissional procura uma especialização, é isso? Exatamente. Na nutrição a gente tem várias áreas, né? São diversas áreas e a gente vê um pouquinho de tudo, né? A gente acaba não se aprofundando em uma matéria específica. Aí isso vem na pós-graduação, né? Cada pós-graduação aí você aprofunda mais, seja na área esportiva ou na área clínica, aí é onde a gente vai se aprofundar mais para entender como funciona certinho. Mas na faculdade a gente tem uma base assim superficial de cada especialidade da nutrição. Então bora lá. O que é a nutrição esportiva? Explica para o público Nocaute. A nutrição esportiva é aplicar toda a base da nutrição para melhorar o desempenho de um indivíduo, seja ou no treino ou na própria competição. Então a gente usa tudo que a gente aprende lá na nutrição, fisiologia, bioquímica, para a área esportiva, para melhorar o desempenho de um atleta. Entendi. E me fala um pouquinho sobre a relação da alimentação e o treino. Os dois têm total Não tem como separar. Não tem como
separar. Aham. A gente pode comparar um carro sem combustível. Não Entendi, funciona. perfeito. Ótima colocação. O nosso Verdade. corpo, ele também não funciona sem nutriente, que é o combustível. Então a gente se alimenta para ter nutriente para o corpo funcionar. É a mesma comparação. Então, muitas vezes, muitos atletas, às vezes, têm uma grande dificuldade em aumento de força, aumento de resistência, e pode ser que tenha, pode ser não, tenho absoluta certeza que tem a ver com a nutrição, faltam nutrientes, é isso? Sim, com certeza. Muitos pacientes chegam lá no consultório falando, poxa, mas tô tomando vários suplementos, mas acabo não tendo força e tal, porque tá faltando alguma coisa, né? Suplementação é excelente, é ótimo, mas a gente tem que melhorar primeiro a base, que é a alimentação. Então hoje o conceito de nutrição esportiva parece um pouco novo porque tá mais na moda, mas na verdade vem de lá da época da Grécia Antiga, onde os atletas olímpicos, eles já faziam uma alimentação diferente quando eles iam competir. Então eles aumentavam o consumo de pães, que é o carboidrato, e aumentavam o consumo de carne com gordura, para ter um melhor aporte esportivo. Então já vem lá de trás dessa história. É que os estudos da nutrição esportiva começaram de 1920 para cá. Então ainda tá assim um pouco recente pra gente esse conceito da nutrição esportiva, mas é muito mais antigo do que a gente consegue imaginar. E você até tocou no assunto dos grandes guerreiros da história e até entra na próxima pergunta que eu ia te fazer sobre a nutrição competitiva. E você falou um pouquinho sobre isso. E hoje em dia, existe uma diferença entre o atleta que quer competir e aquele que só treina na parte nutricional? Sim, o atleta que quer competir, ele tem que ter uma postura alimentar diferente. Então ele vai ter que se alimentar diferente, seja antes, durante ou depois da competição. Quando a gente vai para uma competição, a gente tem um desempenho muito grande. Com isso, o gasto energético é muito grande. Então a gente tem que controlar a alimentação desse atleta antes. E como seria esse controle? O que o atleta tem que comer antes de uma competição, por exemplo? Ou depende do esporte? Depende muito do esporte. Para cada tipo de esporte, a gente usa uma estratégia alimentar diferente. Então, o lutador, por exemplo, normalmente o lutador ele tem que se adequar a um peso para poder lutar na categoria dele. O que é muito difícil, né? Eles sofrem muito com isso. Por isso que, às vezes, o motivo pelo qual eles sofrem é porque eles estão muito distantes do peso da categoria. Entendi. Então, a estratégia nutricional principal é fazer com que eles fiquem próximos ao peso da categoria, para aí não ter todo aquele desgaste de uso de laxante, sauna, uso de diurético, que acaba debilitando até o desempenho dele na hora da competição. Então a gente tenta deixar o atleta ali próximo, pelo menos 5 quilos ali de diferença do peso da categoria, com um percentual de gordura sempre baixo, para quando chegar a época da competição a gente conseguir reduzir rapidinho, sem que ele sofra, porque todo esse sofrimento para ele perder peso pode provocar uma alteração no desempenho dele e até pode perder a luta por conta disso. Entendi. Então a gente já usa essa estratégia anteriormente para ter a data da pesagem. Depois da pesagem a gente já trabalha uma hidratação forte, porque eles perdem muito líquido, então a gente já entra trabalhando a hidratação, para quando chegar na luta ele tá legal. Maratonistas a gente trabalha com um aporte bacana de carboidrato durante a competição, para ele poder ter energia, para aguentar correr 1 hora, 2 horas. Coisa que não acontece, por exemplo, na luta. Exatamente. Não é? Já durante a luta ele não pode tomar nada. Ele não pode consumir nenhum Entendi. suplemento. Então a estratégia alimentar vai variar de acordo com a atividade física. Entendi. E o pós? A recuperação do atleta. É fundamental que ele coma alguns alimentos que fazem com que a recuperação seja mais rápida? Sim, é fundamental o consumo não só do alimento, como também de suplementos, que têm uma absorção muito mais rápida no nosso organismo. Como eles estão muito debilitados, eles precisam de energia rápida. Então a gente entra não só com alimentos, mas também com suplementos, que vão fazer com que essa recuperação seja muito mais rápida. Perfeito. E a nutrição esportiva, existe alguma particularidade nas diferenças etárias e sexuais também? Sim, na verdade a nutrição ela engloba tudo isso e a gente trabalha com a individualidade biológica. O que é essa individualidade biológica? É entender que 2 corpos, por mais que eles sejam iguais, eles funcionam de uma forma diferente. Então vamos pensar em 2 gêmeos univitelinos, que são parecidos. Se a gente pegar esses 2 gêmeos e colocar eles para dormir o mesmo período, fazer um treino igual e comer a mesma dieta, os 2 corpos vão reagir diferentes. Os resultados vão ser diferentes. Vão ser diferentes. Isso é individualidade biológica. É trabalhar cada corpo de acordo com o seu ritmo. Entendi. Então cada corpo tem um metabolismo, cada corpo tem um ritmo e é em cima disso que a gente trabalha.
Então, independente da área da nutrição, seja ela clínica ou esportiva, a gente vai sempre trabalhar com a individualidade biológica. Cada um funciona de um jeito. Uma estratégia alimentar que dá certo para um paciente, muitas vezes para outro não dá. Então, a gente tem que trabalhar isso também. Muito bacana. E quando nós falamos no Facebook, no Instagram, que nós íamos receber a doutora Fernanda Diniz no nosso programa, as pessoas levantaram uma polêmica, e agora eu vou até te perguntar isso. Aeróbico em jejum. Qual que é a sua opinião sobre o aeróbico em jejum? O que é, então, a base do aeróbico em jejum? Vamos falar a fisiologia do aeróbico em jejum. Quando a gente acorda, ou quando a gente está há 3 ou 4 horas sem consumir nenhum carboidrato, o nível de glicogênio está bem baixo. Esse glicogênio é a primeira fonte que o corpo utiliza para fazer a energia. Então, se está baixo, ele vai precisar de outra fonte de energia, e ele vai na gordura. É aí que a gente consegue reduzir o percentual de gordura fazendo o aeróbico em jejum. Funciona, é excelente, porém é uma estratégia um pouco arriscada, porque além de perder gordura, a gente pode perder um pouquinho da massa magra, que é o músculo. Entendi. Então, sempre que for procurar, tô a fim de fazer um aeróbico em jejum, fala com o treinador, é muito importante, porque infelizmente a gente dentro do consultório, a gente não sabe como é o treino exato daquele paciente. O treinador sabe, ele sabe a maturidade muscular, o tipo de treinamento, a rotina de treino. Então ele vai conseguir encaixar a melhor hora para você começar a fazer esse aeróbico em jejum. E aí sim vai dar resultado. Lembrando que é sempre muito importante também falar com o nutricionista quando você está fazendo aeróbico em jejum, porque a inclusão de alguns suplementos, eles podem reduzir o catabolismo muscular, como por exemplo o uso do BCAA durante a atividade. Acaba melhorando a atividade física e a pessoa não perde tanta massa muscular. Foca só aí na perca da gordura mesmo. Entendi. E outra dúvida super interessante que as pessoas têm lá em casa é sobre carboidratos. Então me fala um pouquinho. Nós vamos falar sobre carboidrato, proteína e lipídios. Então tira a dúvida da galera o que são carbos, proteínas e para que servem esses alimentos, essas fontes para o nosso corpo. Todos os nutrientes, eles são muito importantes. Então a gente chama aí dos macronutrientes, que é o carboidrato, a proteína e os lipídios, porque eles são os mais importantes. Certo. Né? Carboidrato, importantíssimo para fornecer energia. O ideal é a gente sempre optar por carboidratos de boa qualidade. Então tentar trocar o arroz integral, o macarrão integral, o pão integral, tirar aquele pão branco, aquele macarrão branco. O integral, ele tem muito mais nutrientes para oferecer pra gente, ele tem mais fibra, ele tem um aporte de proteínas um pouquinho melhor, que acaba melhorando para o nosso corpo também. Algumas pessoas querem emagrecer e zeram carboidrato. Errado. Errado. Principalmente para quem treina. A gente precisa de carboidrato para fonte de energia. Principalmente antes, depois do treino e um pouquinho antes de dormir a gente precisa também. Então, em alguns horários a gente reduz o carboidrato como estratégia. Mas zerar só em caso de quem está numa competição fisiculturista, que aí precisa zerar mesmo o carboidrato. Mas em outros casos a gente apenas reduz o carboidrato. Porque uma deficiência de carboidrato pode causar o catabolismo, que é a perca da massa magra. Então aí a gente vai estar deixando um pelo outro. Então a falta do glicogênio no sangue causa várias alterações. Não é para todos, mas a maioria das pessoas acaba ficando bem mal-humorado quando falta o carboidrato, né? Então por isso é tão importante, esse nutriente é tão importante. A gente não pode retirar ele completamente da dieta. A gente começa aí gradualmente reduzindo para melhorar a perca da massa gorda, né? Entendi. Outra coisa, proteína. Muitas pessoas falam em dietas milagrosas que são ricas em proteína. Me fala um pouquinho o que é proteína, quais são os benefícios da proteína para o corpo e da onde vem a proteína. A proteína ela é um nutriente estrutural, então ela é responsável pela estrutura das células do nosso corpo e das células musculares, que é o que o pessoal mais quer aumentar ou manter, né? A gente vai achar proteína onde? Nas carnes magras, de preferência, carne de frango, peixe, na clara do ovo, que é riquíssima, e até em produtos lácteos, na base do leite. Tem um pouquinho de proteína, um pouquinho reduzido, mas tem proteína também. E o vegetariano? O vegetariano, a gente tenta colocar outras fontes de proteína na alimentação dele. Então, ou a soja, ou outras proteínas que tem aí no mercado agora, que é a proteína do arroz, a proteína da ervilha, porque a soja também tem bastante estrogênio, que acaba aumentando um pouco no nível sanguíneo, então a gente evita deixar uma alimentação só à base de soja. Então a gente tenta aí complementar com outros tipos de proteína. Entendi.
E fala um pouquinho para o público lá de casa, público nocaute, sobre a importância dos lipídios. Lipídios são importantíssimos também. Às vezes a gente acha que a gordura não é tão importante, mas ela é muito importante porque ela é uma fonte secundária de gordura. Então, numa dieta, quando a gente reduz um pouquinho do carboidrato, a gente precisa aumentar a ingestão de lipídio. As nossas células, elas são também formadas por lipídio. Cada célula, ela tem uma camadinha de lipídio. Então, a gente precisa do lipídio para manter o nosso corpo funcionando. O que a gente precisa é escolher os melhores tipos de gordura. Então, optar pelos óleos vegetais, alimentos que são fontes de ômega 3 também são excelentes para a saúde. Então, é escolher o tipo de gordura. Entendi. E para finalizar, a última dúvida do pessoal lá de casa, vitaminas e minerais. Importantíssimos, que muitas vezes o atleta acaba colocando na dieta muito carbo ou muita proteína e acaba esquecendo dos minerais. Os minerais e as vitaminas, que estão em maior presença nas frutas e verduras, eles são importantíssimos. Cada um com a sua função um pouquinho pequenininha, mas muito importante para o organismo. Então a gente tem que ter um aporte também de vitaminas e minerais. Então, meu querido amigo telespectador, ficou a fim de um acompanhamento nutricional com especialização em nutrição esportiva. Onde te encontra, doutora? Na loja Max Muscle, na rua 15 de novembro, número 552. Quem estiver passando aí pelas outras lojas da cidade pode parar para agendar uma consulta também, que a gente agenda em outras lojas. Eu atendo lá na 15. Telefone para contato é o 14 997 85 6717. Quem quiser seguir é o Instagram Max Muscle Marília ou no Fer Diniz com 2 Es. Quiser seguir no Facebook Fer Diniz. Que lá vai ter várias dicas sobre alimentação. Muito bom, show de bola a conversa aqui com a doutora Fernanda Diniz, que falou aqui pra gente um pouquinho sobre nutrição esportiva. Não sai daí, programa Nocaute não terminou e já volta logo. E é com muita alegria que encerramos o nosso programa Nocaute de hoje. Muito obrigado pela sua audiência. O programa de hoje foi sensacional. Nós entrevistamos aqui os professores Juninho do Jiu-Jitsu, ele falou um pouquinho com a gente sobre o Jiu-Jitsu voltado ao público infantil e para as mulheres. Também o professor Cavalo de MMA e o seu aluno Tyron explicando pra gente sobre o esporte, sobre os benefícios e muito mais que você conferiu aí na sua casa. E para finalizar, uma incrível entrevista com a nutricionista Fernanda Diniz, que falou um pouquinho sobre a nutrição esportiva. Muitíssimo obrigado pela sua audiência. O nosso programa Nocaute tem grandes novidades vindo por aí. Novos quadros, gravações nas melhores academias da cidade. Então, fique por dentro, nos acompanhe no Facebook, na página Nocaute da TV Cidade aqui de Marília. Fique com Deus, uma excelente semana e até o nosso próximo programa.